pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP TOTUS Moda. Já trabalho com RP há aproximadamente 10 anos. E neste treinamento vamos aprender alguns relatórios referentes a análises de pedido de venda a nível professional. É lógico, dentro do sistema existem várias opções de relatórios fixos, mas nada impede, dependendo da sua necessidade, a construção pelo Virtual Report, ok? Obrigado, até mais. Sobre as análises, pessoal, nós vamos ver aqui no menu TOTUS Moda, pedido de venda, consulta, né? Aqui vocês vão ver que tem várias opções de relatórios fixos, dependendo da necessidade que você queira naquele momento, né? Mas é aquilo que eu falei no início deste treinamento. Caso algum relatório desses aqui, a gente só vai ver alguns, obviamente, mas caso algum desses relatórios, poxa, Adriano, mas não me atende à necessidade, ou eu gostaria que ele listasse algo a mais nesse relatório, ele é perfeito, mas poderia listar, por exemplo, estoque, por exemplo. Nada impede de ser construído pelo Virtual Report, que é uma ferramenta, que é um gestor de relatórios, que você pode criar relatórios mais personalizados para você, tá? Então não quer dizer que, poxa, eu vi o treinamento, não achei nenhum relatório que eu preciso, não quer dizer que, por exemplo, eu não vou conseguir extrair. Consegue, basta criar pelo Virtual Report o relatório que te atenda da melhor forma possível, tá bom? Então, nesse caso, nós vamos ver aqui um relatório que é muito utilizado, que é o PED-FL 009, consulta de pedido de venda. Tá? Esse relatório ele tem uma gama de filtros aqui dentro do pedido muito grande. Observa que ele está com asterisco, então ele é obrigatório a ser informado, ok? Então aqui ele deixa em aberto aqui a quantidade de filtros que você pode utilizar, tá? Você pode utilizar, por exemplo, por data do pedido, por representante, por cliente, por pedido, por empresa, filtrar a empresa, por data de último faturamento, por previsão de faturamento, por condição, por operação, por transportadora, por lote, por situação, então por classificação. Tem várias opções aqui que você pode utilizar mediante a sua necessidade que você quer naquele momento, tá? Então, por exemplo, eu quero ver os pedidos, por exemplo, atendidos, né? Só os pedidos atendidos. Vou confirmar. Ele vai me fazer um filtro geral. Qual o tipo de saldo? Como é que eu quero que liste aqui os valores? Baseado em qual tipo de saldo? No solicitado, no pendente, no atendido? Eu quero no atendido. O agrupamento é por grupo ou produto? Esse agrupamento ele se dá quando você lista e clica nesse campo aqui. Então, se eu tiver por grupo, ele vai te dar por grupo quando você clicar. Se tiver por produto, ele vai te dar por produto. Você pode informar aqui um intervalo de quantidade de capa ou de item, filtrar por um produto específico aqui também no botão produto e consultar. Então aqui, como eu filtrei somente pedidos atendidos, sem colocar data alguma, com saldo atendido, o valor que ele me trouxe aqui, ó, é baseado na coluna que estiver atendida, nos pedidos que estiverem atendidos, que é o faturado aqui, tá? Então, esse valor, se a gente pegar e eu trocar, ó, vamos filtrar aqui diferente. Então, vamos pegar aqui, ó, só quero pedidos, por exemplo, em andamento, tá? Vou confirmar. Opa, tirar essa operação. Vamos colocar aqui, ó, pedidos em andamento e bloqueado também. E parcialmente também. Confirmar. E quero que o valor me dê pela coluna pendente, não pela solicitada. Porque solicitada eu posso solicitar 10 peças, ter atendido duas e ainda ter 8 pendentes, né? Então, esse resultado que ele te dá aqui, tá, pessoal, é baseado, nesse caso com a pendente, baseado nas quantidades pelo valor do pedido na coluna pendente, tá? Então, aqui ele me traz, independente do filtro que você fizer, ele vai sempre trazer a empresa, o número do pedido, pedido do cliente, a quantidade solicitada, faturada, se teve quantidade extra, o que foi cancelado, o que está pendente, o real, né? Que é igual ali o pendente, sugerida, no caso de uma sugestão de faturamento, se tem transação em andamento. E se eu vir aqui, ó, clicar nessa opção, ele vai me dar os itens desse pedido de venda. Olha lá, tá vendo? Por que ele me trouxe com produto? Porque aqui foi solicitado, marcado como produto. Se eu quero ver o pedido, pô, Adriano, eu quero ver o cadastro do pedido. Eu venho aqui no detalhe do pedido, ele vai me abrir o cadastro do pedido, tá? Se eu quero ver se tem ordem de produção gerada, só clicar aqui em produção. Se tiver, ele vai aparecer, tá? Se eu quero imprimir o pedido, ele tem aqui a opção para você imprimir o pedido, uma cópia do pedido ali, tá?
Então aqui você tem uma gama de informações muito grande para você extrair do seu relatório. E conforme eu vou clicando, ele vai me mostrando aqui embaixo as informações do cliente, o representante, a situação, a data do pedido, previsão, o CPF e o nome do cliente e o código dele, né? Então esse aqui é um relatório, pode ser tirado uma listagem aqui em cima. Se você clicar, ele vai tirar uma listagem, tá? Ele não vai imprimir cópia a cópia, tá? Ele tira a cópia do pedido aqui embaixo. Aqui em cima é uma listagem do que está mostrando na tela, tá, pessoal? Então, esse daqui é um dos relatórios que tem uma gama de informações que você pode extrair muito grande, tá? Outro relatório que também o pessoal utiliza bastante, pessoal, aqui, ó, PED FC 016, consulta pedido de venda por grupo. Esse daqui ele é um pouquinho diferente do PED FL 009. Ele não tem aqui filtro de pedido, ele tem por produto, no caso, ou por datas do pedido, tá? Então, por exemplo, vou filtrar aqui, ele não é por intervalo, você pode informar um grupo ou um código ou um último nível, tá? Então aqui vamos informar um produto aqui, ó. O que eu quero ver? A solicitada, faturada, cancelada, extra. Eu quero ver o que tem de faturado. Se eu quiser mais detalhes, por exemplo, filtrar, por exemplo, por data do pedido, por data de previsão de faturamento, eu também posso, tá? Então aqui eu coloquei as quantidades faturadas, né, o tipo de saldo faturado e filtrei para o meu grupo lá em cima, tá? Aqui ele pega pelo grupo, tá, pessoal? Então, dependendo da cor ou do tamanho que envolver esse grupo, ele vai listar aqui, tá? Então, ele me trouxe, né, o código do pedido, pedido do cliente, basicamente com as mesmas informações do PED-FL 009, né? Solicitada, faturada, extra, cancelada, pendente, data do pedido, data de previsão de faturamento, qual o valor unitário e o valor total. Se eu quero ver detalhes aqui, eu posso vir aqui, ó, detalhe do pedido. Ele vai me dar o cadastro do pedido ali também, tá? Retornando aqui o cliente e o representante, tá? E se o cadastro desse cliente está ativo, tá? Se eu quero imprimir, posso imprimir uma listagem aqui também, tá? Então você tem aqui o tipo da impressão, se é por cor, por grade ou não, tá? Então você pode fazer a impressão aqui também, se for necessário, tá? Então esse aqui é o PED FC 016, consulta pedido de venda por grupo, tá? Tem um outro bacana, pessoal, que é o PED FC 007, consulta ranking de pedido de venda. A gente fala ranking de pedido de venda porque você pode ter o ranking baseado nos tipos que você quer aqui em cima. Então, por exemplo, vou filtrar aqui, pegar só pedidos atendidos aqui, pessoal. Tirar a operação. Essa operação está mostrando ali porque eu dei Ctrl A na minha base, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu quero tirar um ranking de produto, por exemplo, tá? No primeiro campo, eu quero que me liste a quantidade atendida, ok? Quero que liste saldo. E eu quero trazer somente os 10, né? E F4. Então ele vai me trazer os 10 produtos, tá vendo aqui, ó, a linha, os 10 produtos baseado no filtro de atendimento, né, de faturado, pelo campo ali atendido. Então ele me trouxe aqui a quantidade aqui, ó. Então ele me trouxe pela ordem da quantidade, porque além de eu filtrar somente produtos atendidos, eu também coloquei o campo atendido. Então ele me deu um ranking aqui conforme a quantidade que eu coloquei ali de linhas, tá? Nada impede, eu filtrei produtos atendidos, por exemplo, mas eu quero que liste, por exemplo, vamos dizer, solicitada. F4. Então, ele não tem muito relacionamento, por exemplo, tá, pessoal? Aqui acabou coincidindo, esse mesmo aqui, tá? Ele não tem muito relacionamento. Por exemplo, aqui eu coloquei pedidos só atendidos aqui no filtro. Ah, o campo 1 eu tenho que colocar pedidos atendidos também? Não, depende muito da necessidade, tá? Se eu vir aqui, eu posso informar o campo 2 atendido e F4, tá? Então, aqui ele me trouxe da mesma forma, ó. Esse daqui, ó. O solicitado e o atendido é a mesma quantidade que está aqui, tá? Então, ele seguiu a ordem das linhas conforme eu coloquei ali as 10 linhas. O valor total, percentual sobre os 100%, então esse aqui teve 55% das vendas, né, baseado desses 10 clientes, tá? Então ele aqui tem campo 3 e campo 4 ainda que você pode utilizar. Aqui eu coloquei por produto. Se eu vir aqui por cliente, por exemplo, tudo que está atendido dele, aqui deixar solicitado. E F4. Qual o cliente que mais me comprou, na verdade, né? Então, o cliente que mais comprou foi o Adriano Ribeiro. Primeiro lugar, né, com 7.475,3 unidades, né, metros ou peças em si, né, com 7.502 solicitada, né. Então ele me trouxe esse primeiro em primeiro lugar, mediante a quantidade, obviamente, o seu faturamento, né. Então aqui basicamente lista baseada na quantidade de linhas que você colocou. Então aqui eu posso ter por todos esses tipos. Por exemplo, quem é o representante que me vendeu mais?
por exemplo, que atendeu, que teve maior quantidade de atendimento do pedido, é o Adriano dos Santos. Depois ele foi descendo, né? Aqui até em quarta posição, ok? Então aqui, ó, como eu coloquei atendida aqui, então ele está se baseando na coluna atendida aqui, tá, pessoal? Então se eu pegar, dar um F2 aqui, ó, tirar essa daqui, ó, vou limpar a tela, vamos pegar somente pedidos atendidos. Vou confirmar, vou deletar aqui, vou confirmar, e eu vou pegar aqui, ó, em representante. Só quero coluna atendida e F4. Opa, não acabei não colocando a quantidade ali, tá? Se quero que totaliza por cliente, no caso do cliente eu posso marcar que ele vai dar um totalizador, tá? Então aqui ele me trouxe os 10, porque só tem 10 mesmo ali na minha base, tá? Mas ele me trouxe aqui, ó, esse para aqui, ó, no caso do representante, o Adriano dos Santos, ele teve quantidade de 3.921, então ele é em primeiro lugar. Depois veio o Black, 2.418, em segundo, e assim por diante. Então depende muito de como você quer listar. E no caso aqui, eu aconselho para você, por exemplo, a tirar aqui, ó, sugerida com venda sugestão, tá? Que acabou carregando ali, tá? Então, se você quer ver por quantidade atendida, deixa atendida, né? Aí os outros ficam como uma consulta, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó, solicitada, aqui pendente, vamos ver, só para forçar o relatório aqui, né? Ele acabou listando da mesma forma que o anterior, né? Trazendo ele em primeiro lugar, porque a coluna principal que eu coloquei foi atendida. O resto foi só informativos, né? Então, acabou trazendo ele em primeiro lugar. Posso fazer por cliente, posso imprimir também, tá? Então, esse aqui é um também que vocês podem utilizar também. Outro, comparativo de quantidade barra valor de pedido, tá? Você tem aqui o comparativo de pedido 1 com pedido 2. Então, você pode, por exemplo, vamos colocar aqui do cliente 25. Aí vai uma questão de vocês, tá, pessoal? Vou colocar o cliente 25. Vou colocar somente pedidos atendidos, um exemplo, tá? Deletar aqui a operação. Confirmo. Vou colocar aqui também. Vou colocar aqui o mesmo cliente. É um exemplo ali, tá, pessoal? É obviamente que eu estou colocando o mesmo período, tá? Mas aqui eu poderia pegar pedidos de períodos distintos, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, tudo que está em andamento. Um exemplo, tá? São possibilidades que vocês podem executar para um comparativo, ok? Eu quero por cliente, por representante, por classificação? Não, eu quero por grupo. E F4. Opa, o tipo de saldo que eu quero baseado em atendidas, vamos se dizer. Tá? Então aqui eu tenho o período 1 e o período 2. No período 2 eu não tive venda nenhuma. Qual a diferença de quantidade de valor, né? Então aqui você consegue, para vocês terem uma ideia, eu coloquei por grupo, mas você pode ter por classificação, por cliente, né? Filtrando os clientes ali por períodos diferentes, para você ver qual o nível de compra, de quantidade de valor do mesmo cliente em períodos diferentes. Então é bem bacana esse relatório aqui para você, trazendo os dados do período 1, pedido 2 e a diferença de um para o outro, tá? Outro relatório, pede FIC 009, consulta pedido de venda faturado, que ele só vai listar pedidos que foram faturados. Essa data de emissão é data de faturamento, tá, pessoal? Não é data de emissão, assim, do pedido, não, tá? Se eu quero colocar cliente, eu coloco. Se eu quero agrupamento por produto ou por grupo. Se eu quero filtrar para algum produto específico. E quero que liste o quê? Produto do filtro ou pedido completo? Ah, não, quero pedido completo. Então, marco aqui pedido completo. E nesse caso, ele não tem o F4 na tela, tá? Você vai clicar na opção em cima e ele vai te mostrar na tela o relatório já, tá? Então, pessoal, para vocês verem, assim que eu imprimir, ele vai te listar na tela que eu coloquei em PDF para vocês visualizarem, tá? Então, aqui ele me dá qual é o cliente, nota fiscal, a data de emissão, o número do pedido do cliente, qual é o grupo, né? Cor e tamanho, a quantidade faturada, o valor líquido, o valor bruto, tá? Então ele vai me dando um relatório completo sobre isso, dando um totalizador lá no final, por pessoa e o geral, tá? Então esse aqui é um relatório, pede FICA 009, ele não te joga na tela, e você faz a impressão, né? Em preview, para depois fazer enviar para a impressora, salvar em PDF, mas ele não te dá uma consulta ali, um F4 como a gente está acostumado, ok, pessoal? Um outro relatório, pessoal, que a gente está vendo na tela, é a curva ABC do pedido de venda por grupo, tá? O PED FC 006. Então aqui eu filtro o meu pedido.
Se eu quiser colocar para o grupo aqui específico que eu quero também posso, tá? Se não, posso deixar ele total. A data base, se eu quero por data de pedido, data de previsão de entrega. E os 3 períodos que eu posso informar. Detalhe, o período 1 tem que ser menor que o 2 e que seja menor que o 3, tá? A faixa da curva ABC, no caso que o padrão utilizado é o 80-20, no caso 20 para o A e 80 para o B, e F4 para consultar, tá? De forma geral. A classificação A, pessoal, é aquela classificação que corresponde aos 20%, ou seja, que tem uma demanda de estoque muito grande. A classificação B é aquela que corresponde ao nível intermediário, tá? De venda, de importância de saldo de estoque, para você, que corresponde, vamos dizer, a 25% da sua demanda de estoque. E a coluna C, classificação C, é aquela que tem uma baixa demanda, por exemplo, né, que corresponde aos 50% desses 20 que eu coloquei aqui, desses 80 que eu coloquei aqui, ou seja, tem uma demanda de saldo de estoque de 10% somente. Tá? Então, a separação da coluna da classificação A, B e C corresponde. A classificação A equivale a 20%, a classificação B 30% desses 80 e o restante, que é os 50, vem para a classificação C. Mas o foco deles em fazer essa distribuição equivale assim, por exemplo, a classificação A, tudo bem, é 20% aqui que ele vai envolver os pedidos aqui, mas ele tem uma importância de estoque de 65%. Na classificação B, equivale a 30% dos 80% que está aqui, mas tem uma importância, vamos dizer, de 25% da demanda de estoque. E a classificação C é os 50% que sobrou aqui com uma demanda baixa de estoque de 10%. Então aqui ele me lista aqui os períodos conforme informalia, a quantidade total, quantidade média, subtotal e o percentual acumulado. Tá? Se eu quero imprimir, eu posso aqui. Tem a impressora aqui. Eu tenho a curva ABC tanto aqui no pedido de venda quanto lá no cadastro do produto mesmo, ok? Bom, pessoal, o que tinha aqui para passar para vocês a nível de relatório é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Olá, pessoal. Espero que tenham gostado do treinamento. No artigo de revisão, vimos ali análises de pedido de venda, alguns relatórios ali que são os mais utilizados. E como eu falei, não fica só nesses relatórios fixos. Tá? Precisando, pode ser utilizado o Virtual Report para a construção de relatórios mais personalizados, com informações que vocês julgam ser necessários, ok? O que a gente viu foi só alguns exemplos, beleza? Obrigado e até a próxima.